Olá, hoje a gente mergulha num período super intenso da história, a Revolução Russa. Isso aí. Temos fontes bem variadas, que vão desde as ideias que, digamos, acenderam a faísca até a consolidação de um regime bem duro, né? Exatamente. Nossa missão aqui é tentar entender essa trajetória, focando bastante na origem das ideias socialistas e depois naquele período específico do Stalin e da sua máquina de propaganda. Perfeito. Então, para começar, vamos falar da base, né? Karl Marx e Friedrich Engels. A teoria central deles, assim, analisava a sociedade e a economia. Vendo a história como uma luta constante entre classes, né? E criticando muito a exploração dos trabalhadores do capitalismo. Isso. E a proposta era uma sociedade futura, sem essas classes, sem propriedade privada dos meios de produção. Mas assim, como que essa ideia foi parar e florescer justo na Rússia? Então, olha que interessante. As fontes mostram que a Rússia czarista do início do século XX era um terreno, digamos, fértil para isso. Ah, é? Por quê? Bom, era um país imenso, muito agrário ainda, mas que passou por uma industrialização muito rápida e concentrada em alguns pontos. O que gerou problemas, imagino. Muitos. Criou uma classe operária com condições de trabalho péssimas, sabe? Salários baixos, jornadas de trabalho gigantescas. Terrível mesmo. Entendi. E aí, claro, esse pessoal começou a se organizar, a buscar direitos, muito influenciados por essas ideias socialistas que estavam circulando e também por ideias anarquistas. Faz sentido. E as fontes mencionam muito as revoltas de 1905 e principalmente a repressão violenta no Domingo Sangrento. Isso foi um catalisador. Acendeu de vez o descontentamento popular. Né? Exato. As fontes detalham bem essa divisão interna. De um lado, os bolcheviques, liderados pelo Lenin. Que queriam a revolução para ontem, basicamente. Liderada por um partido de vanguarda, certo? Isso. E do outro, os mencheviques, que pensavam num caminho mais gradual, talvez mais alinhado com uma democracia burguesa primeiro. E aí começam a surgir outras figuras-chave, como Trotsky e o Stalin também. E qual foi o ponto de virada para os bolcheviques? O que as fontes destacam? Ah, sem dúvida nenhuma, 1917. Aquele ano foi crucial. Primeiro, em fevereiro, o czar é derrubado. Cai o regime czarista. Mas o governo que entrou provisório não deu conta, né? Não deu conta, não resolveu as questões principais. Guerra, terra, pão. Aí, em abril, o Lenin volta do exílio e lança as famosas Teses de Abril. Que tiveram um impacto enorme, pelo que li. Gigantesco. As fontes ressaltam isso. O lema era: todo o poder aos sovietes. Os conselhos de operários e soldados. E mais, sair da Primeira Guerra Mundial imediatamente, terra para os camponeses, controle operário das fábricas. Era uma plataforma bem radical e direta ao ponto. Exatamente. E ganhou apoio popular muito rápido. Tanto que, em outubro, os bolcheviques conseguem tomar o poder. Mas tomar o poder foi só o começo de outra fase violenta, certo? A Guerra Civil. Pois é, de 1918 a 1921, mais ou menos. Uma luta terrível entre o Exército Vermelho, dos bolcheviques, e o Exército Branco, que era uma coalizão de opositores com apoio de potências estrangeiras, inclusive. E nesse período veio o comunismo de guerra? As fontes descrevem políticas bem duras, duríssimas. Confisco de grãos no campo para alimentar as cidades e o exército, controle estatal total da indústria, censura forte na imprensa, suspensão de liberdades. Foi um período brutal. Teve a execução da família imperial também. Sim, a execução do czar Nicolau II e da família. E uma fome devastadora entre 1921 e 22, que matou milhões de pessoas. Uma tragédia. Mas no fim, os bolcheviques venceram a guerra. Venceram. E, em 1922, eles formalizam a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Só que a paz interna ainda não estava garantida, né? Lenin morre em 1924. E aí começa uma disputa interna feroz pelo poder. As fontes indicam claramente isso. E quem emerge vitorioso dessa luta é o Joseph Stalin. E como ele consolida esse poder? De forma implacável. Ele vai eliminando os rivais dentro do próprio partido, muitas vezes acusando de desvio ideológico. Isso culmina nos anos 30 no chamado Grande Terror. E foi. Prisões em massa, julgamentos forjados, execuções sumárias, deportações em massa para os campos de trabalho forçado.
os terríveis gulags. É a consolidação do stalinismo. E esse regime stalinista, como os materiais o descrevem? Totalitarismo, né? Exato. Controle absoluto do Estado sobre todos os aspectos da vida. E um culto à personalidade fortíssimo em torno do Stalin, retratado como um líder genial, infalível. E a propaganda entra com tudo aí, né? Fiquei pensando naquele cartaz que uma das fontes menciona. A fumaça das chaminés é a respiração da Rússia soviética. Que imagem! Uma imagem poderosa, sem dúvida. As fontes exploram como esse tipo de propaganda buscava exaltar a industrialização forçada, apresentá-la como algo vital, quase sagrado para o país, mesmo com o custo humano altíssimo que ela teve. Era parte da construção dessa nova identidade soviética. E esse controle não era só político, ia para a cultura também. Com certeza. Surge o realismo socialista como o estilo artístico oficial, o único permitido praticamente. A arte tinha que servir a ideologia, glorificar o regime, mostrar o novo homem soviético, os heróis do trabalho, o progresso. Tem até o exemplo da pintura do Mitrofan Grekov, né? Trompetistas do primeiro exército de cavalaria. Exatamente. E aqui tem um ponto muito interessante que várias fontes trazem, algumas até citando Hannah Arendt, a relação do regime com a verdade factual. Como assim? Arendt argumenta que, no totalitarismo stalinista, os fatos em si, tipo dados reais de colheitas, números de criminalidade, qualquer coisa que não se encaixasse na narrativa oficial, eram tratados como irrelevantes ou até como mentiras hostis se contradissessem a ficção que o regime queria impor. Quer dizer, a realidade era distorcida ou simplesmente ignorada se não servisse à propaganda. Exatamente. Qualquer dado inconveniente era ocultado, manipulado, reescrito. A verdade factual se tornava secundária diante da verdade ideológica do partido. Impressionante e assustador. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa sobre as fontes, partimos das ideias socialistas, passamos pela turbulência da Revolução e da Guerra Civil e chegamos à consolidação de um regime totalitário sob Stalin, marcado por uma repressão brutal e uma máquina de propaganda que distorcia ativamente a realidade. Isso. Foi essa trajetória que os materiais nos mostram. E isso nos deixa, talvez, com uma reflexão final muito ligada a essa análise da Arendt que mencionamos. Qual seria? Pensando nessa manipulação sistemática da verdade, nessa negação dos fatos pelo regime stalinista, como será que essa distorção constante impacta a capacidade de uma sociedade a longo prazo de entender a si mesma, de lidar com a própria história? Como fica a memória coletiva quando a verdade é tratada como algo tão maleável?